Olá, gente, tudo bem? Ó, eu vou explicar para vocês a questão da Europa, um continente de contrastes. É o capítulo 4 do livro de vocês. Foi o último capítulo que faltou a gente encerrar a primeira unidade. Eu expliquei para vocês até a globalização. Agora vou explicar o continente europeu. A gente vai ter outros vídeos falando sobre a Europa, porque o continente europeu, como já tem o nome dizendo, continente europeu, ele é muito grande. Nesse primeiro vídeo, apenas eu vou mostrar o quadro natural e humano da Europa, tá? Essa aula vamos iniciar o estudo sobre o continente europeu. Esse continente possui uma área de 10.349.915 quilômetros quadrados, o que representa 7% da superfície de todos os continentes. Ele só é maior do que a Oceania geograficamente, pode ser considerado uma grande península ligada ao continente asiático. Não há separação física entre a Europa e a Ásia. Este mapa aqui abaixo, ele é um mapa político da Europa. Aí temos os países europeus. Temos a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, Macedônia, Islândia, Luxemburgo, Mônaco, Reino Unido, Portugal, Espanha, França, Itália e dentre outros. O continente europeu está localizado totalmente acima do Trópico de Câncer e é cortado ao norte pelo Círculo Polar Ártico. Também é cortado pelo Meridiano de Greenwich, estendendo suas terras pelo hemisfério oeste, pequena porção, leste a maioria do território e norte totalmente acima do Equador. É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, totalmente acima do Equador. Ao oeste, pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e no sudeste pelos mares Negro e Cáspio. Esse continente inclui alguns arquipélagos, como as Ilhas Britânicas, formado pelo Reino Unido e Irlanda. O arquipélago grego e as Ilhas Baleares, que fica na Espanha. A Ilha da Córcega fica na França, Sardenha e Sicília, Itália, e Malta e a Islândia. O contexto natural. Relevo é predominantemente de planícies, destacando-se a imensa planície russa, a germano-polonesa, as bacias parisiense e londrina e as planícies húngara e do Danúbio. Entre essas planícies encontramos velhas formações planálticas como Meseta Espanhola, o Maciço Central francês, o Planalto Central russo, os Montes Valdai e o Planalto do Volga. Na porção sul desse continente encontram-se as cadeias e as montanhas de formação terciária e elevadas altitudes com destaque para os Alpes, os Cárpatos e o Cáucaso. Algumas cadeias mais velhas podem ser lembradas mais ao norte, como os Alpes escandinavos, entre a Noruega e a Suécia, e os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia. Observe o mapa do relevo desse continente. Olha aqui, ó. Europa, aqui é o relevo, onde é que tá? Ó. É o que eu acabei de falar. Os Alpes, planície russa, Planalto Central russo, o Cáucaso, Montes Urais, os Alpes, Pirineus, o Mar Mediterrâneo e os Balcãs. Relevo. Causa alterações no clima devido às variações de altitude e porque as cadeias de montanhas no sul bloqueiam a ação dos ventos quentes e secos provenientes do Saara, atuação que fica restrita ao Mediterrâneo. Continentalidade. Sua ação ocorre no leste, acentuando o rigor do clima, aumentando a amplitude térmica. Maritimidade. Sua ação ocorre no oeste, moderando o clima e deixando mais úmido. Temos também as correntes oceânicas que ficam ao noroeste da Europa, sob a ação da corrente quente do Golfo, ou deriva norte atlântica que provoca o Golfo
denso nevoeiro nas Ilhas Britânicas. Nesse mapa aqui abaixo temos os tipos de climas deste continente. Aqui, ó, nas áreas brancas, nessas áreas brancas aqui, temos o clima polar. A área marrom fica o clima temperado frio. Nessa área, ó, bege, temos o tempero continental. Em amarelo, que pega aqui, ó, a Itália, Mediterrâneo, tá? E esses em lilás é o de montanhas. Ó, o clima polar, ele domina o extremo norte, acima do Círculo Polar Ártico. Possui um inverno muito longo e rigoroso, aproximadamente 9 a 10 meses. De montanha, encontrado nas cordilheiras mais elevadas, torna-se mais frio com elevação de altitude. Temperado frio, ainda rigoroso, já apresenta as 4 estações, mas com um inverno com temperaturas muito baixas e dominantes por vários meses. Temperado continental, apresenta grande variação térmica entre o verão e o inverno. É mais seco, por influência da continentalidade, domina no leste da Europa. Temperado oceânico, mais moderado e mais úmido por influência da maritimidade, domina no oeste e no noroeste europeu. Mediterrâneo, seu verão é quente e seco e o inverno é suave, mais chuvoso. Vegetações. A variedade de clima apresentada pelo continente europeu permite a ocorrência de vários tipos de vegetações que acompanham os climas descritos no outro slide. A ocupação antiga desse continente e as intensas atividades econômicas já retiraram muito das vegetações naturais. Observe o mapa dessas coberturas vegetais. Temos aí, ó, a Europa e as suas vegetações. Em branco, na área, toda essa área branca, temos tundra. A área em lilás, vegetação de montanha. Em azul, floresta boreal. Em verde, floresta temperada. Esse aqui abaixo, ó, são os estepes. E aqui, próximo à Itália, vegetação mediterrânea. Aqui abaixo vem formando o que são todos esses tipos de vegetação. A tundra, típica de clima polar, é constituída de vegetais rasteiros, musgos e líqueis, que permanecem cobertos por neve e gelo na maior parte do ano. Vegetação de montanha, a progressiva diminuição da temperatura com o aumento da altitude provoca modificações na vegetação. Pode-se, a partir de uma floresta mais densa na base da montanha, atravessar vegetações arbustivas, pinheiros, campos de altitude, tundra e completa ausência de cobertura vegetal. Em áreas mais elevadas, permanentemente cobertas por gelo. É uma vegetação encontrada nas grandes cordilheiras do globo. Floresta boreal, homogênea, aberta, formada por árvores coníferas, muito extensa e rica em madeiras, pode ser chamada também de taiga. Floresta temperada, homogênea, formada por espécies de pinheiros, já foi muito retirada, pois ocupa áreas de elevada densidade demográfica e ou muito aproveitadas para agricultura e centros industriais. Estepes, vegetação rasteira descontínua, típica de áreas mais secas, ocorre em áreas da Europa Oriental, onde se observa a presença de solos férteis. Vegetação mediterrânea, ou maquis garrigue, é predominantemente arbustiva e resquício de vegetações mais densas que já existiam no sul da Europa. Para concluir o quadro natural da Europa, é importante observar a posição de alguns mares, penínsulas e ilhas do continente, que a gente vai ver no próximo slide. Ó, aqui nesse mapa temos a localização dos mares.
O número 1, o Mar Egeu. O número 2, Mar Jônio. Número 3, Mar Adriático. 4, Mar Tirreno. 5, Mar do Norte. E 6, Mar Báltico. Vamos ver a questão do quadro humano. A Europa possui uma população superior a 700 ou 740 milhões de habitantes. Isso varia da fonte de pesquisa. Com uma densidade demográfica superior a 70 habitantes por quilômetro quadrado. Essa população está distribuída irregularmente, com maiores vazios demográficos nas áreas mais frias ao norte e cadeias de montanhas. As maiores concentrações são encontradas nas principais áreas urbanas e industriais, especialmente no oeste europeu. No leste do continente, observa-se uma população melhor distribuída. Na Europa Ocidental, destacam-se o sudeste do Reino Unido, o nordeste da França, que é a região pariense, Bélgica, Holanda, o Vale do Reno, no oeste, Alemão e o Vale do Pó, norte da Itália. Vamos ver a distribuição da população nesse continente. Aí está a distribuição populacional na Europa. O povoamento no continente europeu é muito antigo. O sul da Europa foi berço das grandes civilizações. Aqui, ó, principalmente na Itália. Como os gregos e os romanos, a proximidade geográfica da Ásia contribuiu ao longo do tempo para o recebimento de povos que se deslocaram pelo Velho Mundo. Assim, a Europa apresenta hoje grande variedade étnica, destacando-se os latinos no sul, os elevados no leste, os germânicos e os anglo-saxões no centro e no noroeste. Mas podemos lembrar de minorias étnicas neste continente, como os magiares na Hungria, os bônios otomanos na Turquia, os bascos no norte da Espanha e outros grupos. A Europa é um continente onde predomina o cristianismo, dividindo em grupos católicos, protestantes e ortodoxos. Observa-se grupos menores de muçulmanos, judeus e outras religiões de procedência asiática. O grupo de urbanização no continente é elevado, principalmente na porção ocidental. Duas cidades localizadas nessa porção são consideradas metrópoles globais: Londres e Paris. Como a urbanização na Europa é antiga e se processou lentamente, há um predomínio de cidades de pequeno e médio porte. A infraestrutura urbana no continente não apresenta os graves problemas de áreas urbanas inchadas do terceiro mundo. O padrão de vida no continente é bom, mas existem diferenças regionais e sociais muito visíveis. Os melhores índices socioeconômicos são encontrados no oeste e no norte e os piores no sudeste. 4 países da Europa Ocidental figuram no G7. O grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Trata-se do Reino Unido, França, Itália e Alemanha, a terceira potência mundial. É importante perceber que, apesar de desenvolvida, a Europa não está livre da pobreza e de muitos problemas sociais. Países como Albânia, Bósnia, Romênia, Bulgária e Moldávia apresentam um padrão de vida muito inferior às grandes potências da Europa Ocidental e não se comparam para o padrão de vida encontrado na Suécia, Suíça, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros. Genericamente, a Europa apresenta reduzido crescimento populacional, baixa taxa de natalidade, mortalidade infantil e analfabetismo reduzidos, elevado padrão de renda e elevada expectativa de vida. Observe, no entanto, as diferenças encontradas entre alguns países do continente quanto ao padrão de vida. Vemos entre 2000 e 2005 o crescimento demográfico, número de pessoas, número de populações no país. A Alemanha
menos 0,04, França 0,36, Itália menos 0,13, Reino Unido 0,18. A expectativa de vida deles é entre 75 e 81 anos na Alemanha, França 75 e 83, Itália 75,5 a 82 e Reino Unido 76 e 81. Países como Albânia, Bulgária, Moldávia e Romênia, analfabetismo, veja aí as taxas altíssimas. Mortalidade infantil também, 25 na Albânia, Bulgária 15, Moldávia 20, Romênia 22. Movimentos migratórios. As diferenças no padrão de desenvolvimento, as diferenças regionais e sociais e os conflitos que se verificam no continente são causadores de movimentos migratórios na Europa. Podemos identificar vários padrões de deslocamento na Europa, lembrando inicialmente que, se no passado a Europa foi continente de emigração de saída, hoje é um continente de imigração, as pessoas vão morar lá. Os europeus colonizaram e ocuparam grandes extensões na América, na África, na Ásia e Oceania. Contudo, a elevação do padrão de vida nesse continente passou a atrair imigrantes em direção aos países mais prósperos do oeste europeu. Movimentos migratórios na Europa. Dentro de um mesmo país europeu, é o caso clássico da Itália, o norte da Itália, o Vale do Pó, é uma região rica e industrializada de elevado padrão de vida, enquanto o sul desse país, o Mezzogiorno, apresenta padrão de vida inferior, base agrária e menor industrialização. De um país europeu para o outro, evidentemente dos países mais pobres em direção aos mais ricos, como exemplo pode citar o deslocamento de turcos para a Alemanha, albaneses para a Itália, bem como habitantes do leste europeu que têm se deslocado para a Europa Ocidental após a reforma e abertura política na Europa Oriental. De outros continentes para a Europa, migrantes que se deslocam da América Latina, África e Ásia em busca de emprego e melhores condições de vida. A elevação da taxa de desemprego na Europa, associada a essa entrada de estrangeiro, tem provocado reações em alguns países europeus que se procurem criar e intensificar as barreiras para evitar a entrada desses imigrantes, além de reforçar o controle em suas fronteiras para barrar a entrada dos ilegais. Partidos políticos de extrema-direita têm conseguido maior representatividade junto ao eleitorado por defender plataformas contrárias à abertura de fronteiras para imigrantes. Vamos ver. Grupos minoritários radicais de ideologias totalitárias e racistas têm discriminado, perseguido e até assassinado estrangeiros. É a chamada xenofobia. Paradoxalmente, vários países europeus apresentam um crescimento populacional muito reduzido e um contínuo processo de envelhecimento da população, e para continuarem mantendo suas taxas de crescimento econômico deverão necessitar de milhões de imigrantes para cumprir as necessidades no mercado de trabalho. Além disso, é estranha e até equivocada a premissa de que o imigrante rouba o emprego dos nativos. Ou seja, quem vem de fora rouba o emprego das pessoas que já moram ali. Isso é uma forma equivocada. Esse estrangeiro constitui mão de obra sem qualificação que ocupa postos de trabalho rejeitados pela população local. Esse mapa abaixo é apenas um demonstrativo sobre os movimentos migratórios na Europa. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que realmente vocês vejam até o final. Vou passar em seguida uma atividade desse primeiro bloco. A Europa não acaba por aqui, porque isso é um assunto muito grande. Ainda temos mais 2 capítulos sobre a Europa mais para frente. Então, bons estudos a todos e fiquem com Deus.